Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente vai fazer uma série de exercícios envolvendo o loop de repetição for, né? Ou seja, para aqui no Portugal. E o exercício vai ser o seguinte: imprimir a tabuada de multiplicação de um número especificado pelo usuário. Ou seja, o usuário vai digitar um número e eu vou gerar uma tabuada desse número. Eu fiz aqui o teste, ó. Se eu digito 3, por exemplo, e dou Enter, ele gera para mim a tabuada do 3, correto? Correto. Se eu digito, por exemplo, 5, ele gera para mim a tabuada do 5. E assim por diante. Não tem erro. Tá ok? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou só chegar esse gravador aqui para cima. Basicamente é isso. Eu vou Show de bola, pessoal. Então é o seguinte, eu vou apagar o algoritmo. É muito simples esse algoritmo aqui, mas vai ser legal a gente fazer passo a passo. Então aqui estou com ele zerado. A primeira parte do algoritmo, já que o usuário vai digitar um número, eu preciso declarar a variável que vai receber esse número, correto? Correto. Então eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, né, que geralmente tabuada é com números inteiros, e vou escrever o nome de número mesmo. E vou inicializar essa variável com 0. Isso você vai ver muito em linguagens mais robustas. Então já aprenda desde agora a inicializar as variáveis para facilitar a sua vida depois e não ficar caçando o erro de variável que não foi inicializada. Aí aqui eu vou pedir ao usuário que digite o número propriamente dito. Beleza? E vou ler esse número. Então até aqui esse presente momento eu estou lendo o número, tá ok? Se o usuário digita, eu recebo o número. Agora, a gente vai criar a nossa estrutura de repetição, o nosso loop. E geralmente eu gosto de deixar tudo feito, a casinha pronta. Então, geralmente eu digito para, né, que é o loop, já abre e fecha o parêntese e chaves. Desse jeito aqui, ó. Já tá, eu deixo pré-pronto, porque depois eu não esqueço chaves, tá vendo? Então, aqui dentro dos parênteses, eu preciso declarar uma variável, tá? Que vai ser a variável que vai controlar a quantidade de repetições. E eu vou testar o valor dessa variável. Então, o que eu faço? Eu declaro uma variável aqui também do tipo inteiro. Tenho que colocar o nome, o tipo de variável. Então, é do tipo inteiro. Eu preciso colocar o prefixo inteiro. E eu posso colocar qualquer nome. Só que como o para, geralmente ele trabalha com índices, né? Do menor para o maior, do maior para o menor, índice. Índice como se fosse índice mesmo. Eu vou colocar a variável i, que significa índice. E essa variável eu vou igualar ela a 1, né? Porque eu não quero calcular 0 vezes 0, eu quero calcular a partir do 1. Uso ponto e vírgula. E aqui eu vou fazer a nossa verificação lógica, onde eu vou verificar enquanto i for menor que... O número que eu vou colocar aqui depois vai ser a quantidade de vezes que vai haver cálculo. Se eu colocar menor que 20, ele vai gerar uma tabuada para mim até 20. Se eu colocar 10, vai gerar até 10. Então eu vou pôr 10. Em seguida, eu vou fazer com que esse loop se repita 10 vezes. E incremente 1 na variável i. Então, na primeira passagem ele tem que somar, na segunda ele vai somar o que estava com o que vai vir depois. Então, simplesmente eu coloco i mais mais. Então, na primeira passagem do loop, o i vale 1, né? Ele vai mostrar aqui 1. Quando ele passar de novo, ele vai incrementar e o i já vai passar a valer 2. Quando passar de novo o loop, isso até 10 vezes,
ele já vai passar a valer 3. Ele vai incrementar, ou seja, vai somar mais um n vezes. Quantas vezes? 10 vezes, que eu especifiquei aqui. Então eu tenho esse controle. Aí aqui eu vou colocar uma estrutura escreva e eu vou mostrar para vocês já como é que vai ficando o nosso algoritmo. A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser a variável lá de cima, número. Número. Aí eu vou colocar o sinal de mais, né, para concatenar. Vou abrir e fechar aspas e vou concatenar de novo. Aqui dentro eu vou colocar número, vou colocar a letra X como se fosse vezes. Vezes. Aí aqui eu vou colocar a variável i. Por enquanto eu vou colocar só isso. Coloquei a variável número, que é o número que o usuário digitou, vezes i. Aí você vai ver como é que o algoritmo vai se comportar. Só que eu vou executar ele passo a passo. Primeiro ele lê, agora ele vai pedir o primeiro número. Eu digito o número, vamos supor, 3. Quando eu dou Enter, ele acessa o loop, tá vendo? O loop para, e ele entende que ele vai ter que incrementar mais um no próximo. Eu dou Enter. Espera aí. Eu tenho que apertar aqui, Shift F5. Shift F5. Pronto, agora ele vai exibir para mim 3 vezes 1, ou seja, a primeira passagem do loop a variável i vai valer 1. Quando o loop voltar de novo, a variável i vai valer 2 e assim por diante, até chegar no 10. Eu vou concatenar mais uma vez e vou colocar um /n aqui e vou executar tudo de novo para você ver. Então basicamente vai acontecer isso, 3 vezes 1 vezes 2. O que tá à direita aqui, que vai até o 10, como eu já havia dito, é a variável i sendo somada a cada passagem do loop. Então, cada vez que passou aqui, através desse comando aqui, i++, eu estou somando 1 a variável i. Isso aqui é a mesma coisa que está escrito assim, i é igual a i mais 1. Só que, para facilitar, a gente consegue usar dessa forma aqui. Esses dois operadores juntos aqui somam 1 na variável, tá ok? Agora que você já viu como é que é a estrutura, como é que é feito o cálculo? Porque eu já estou mostrando. Eu vou colocar aqui o igual dentro também, aqui assim, dá um espaço, vou executar de novo só para você ver como é que está ficando. Olha lá, igual. Agora vamos fazer o cálculo? Vamos. O cálculo, dentro do escreva, você vai concatenar de novo, vai abrir e fechar parênteses e aqui você vai fazer o cálculo. Número vezes i. Ou seja, na primeira passagem, ele vai fazer o cálculo de 3 vezes 1, porque i vale 1. Aí vai mostrar 3. No segundo cálculo vai ser 3 vezes 2, porque o i somou mais 1 aqui em cima. Ou seja, toda vez que eu vou passando, o que vai mudar aqui para mim é a variável i, e graças a essa mudança que eu tenho, eu vou ter o cálculo aqui, tá ok? Então eu vou executar, vou digitar aqui 3, tá aqui a nossa tabuada funcionando perfeitamente. 3, 6, 9, tabuada do 2, perfeitamente. Então a gente conseguiu atender aí as expectativas do algoritmo, beleza? Qualquer dúvida, se comenta aí e se inscreva no canal também.